Fala DevPro, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast DevPro. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aí do outro lado, nos ouvindo através das plataformas de streaming de podcast ou nos assistindo através do YouTube. De novo, seja bem-vindo a mais esse episódio. Você deve estar estranhando por que mudou essa abertura, né? Quem que é esse cara que está falando? O Renzo, ele não pôde participar hoje, ele está com alguns problemas de agenda, é um homem muito ocupado, com uma agenda muito atribulada, então coube a mim assumir o papel aqui de apresentador, a mim, Moacir Moda, né? Para quem não me conhece, acredito que se você já ouve o episódio, muito provavelmente você me conhece. Em todo caso, sou eu que vou tocar o episódio aqui hoje, tá bom? E hoje eu estou com um convidado muito especial, um amigo de longa data aqui, que ele vai falar sobre a primeira vaga na gringa, né? Qual que é o caminho mais curto para a primeira vaga na gringa, né? Porque eu imagino que tem algumas pessoas aqui da audiência que já são programadores, que já começaram a trilhar a sua carreira à prova de crise, né? Já são programadores júnior, programadores pleno, e estão olhando e falando assim, opa, o dólar tá R$5, agora caiu um pouquinho, né? Mas tá 5, 4 e pouco e tal. É interessante ganhar 4 vezes mais, né? E o cara tá começando a olhar, a pessoa, a mulher, tá começando a olhar para essa oportunidade de trabalhar na gringa. E eu trouxe o Lucas para falar aqui com a gente, né? O Lucas Sesimbra, ele conquistou a sua vaga lá fora faz pouco tempo. Pouco tempo não, quase um ano já, né? E ele vai compartilhar com a gente os erros e os acertos durante essa caminhada para a vaga na gringa, né? E quem é o Lucas? Antes de eu apresentá-lo aqui para vocês, né? Se você tiver no vídeo, você já está vendo o Lucas, mas se você tiver no áudio, ainda não. O Lucas, ele é líder técnico na Fineton de Boston, Massachusetts. Ele possui mais de 8 anos desenvolvendo software profissionalmente. Ele é um grande programador, ele é um grande pythonista, eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele algumas vezes e ele é um programador de muita qualidade. Ele é nosso mentorado aqui, meu e do Renzo, né? A gente fez um programa aqui fechado para poucas pessoas para mentorar programadores que já possuem alguma experiência na programação e queriam avançar para o próximo nível, e ele é um dos nossos mentorados. Ele também é gremista roxo, e ele é, como eu já disse, nosso amigo pessoal, acho que por uns 5, 6 anos, aí pelo menos meu, acho que é por aí, do Renzo deve ser um pouquinho menos, mas somos amigos pessoais aí. Lucas, seja bem-vindo, cara. Valeu, Moa. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo aí. Bom, eu sou o Lucas Sesimbra e, como o Moa falou, trabalho com software aí há bastante tempo já. Tecnologia sempre foi minha paixão, desde de pequeno, sempre gostei de computador, de tecnologia em geral. Conheci programação e desde então eu mexo com isso, trabalho com isso há bastante tempo já. Show de bola! Antes da gente começar a falar, né, desse lado programação, desse lado de como foi a sua história, eu queria já ir direto pro assunto e eu queria que você contasse pra gente como que foi o processo para você conquistar a sua primeira vaga na gringa, cara. Beleza. Foi no ano de 2020, final de 2020. Já fazia um tempo que eu tava pensando em trabalhar na gringa, pensando no futuro, o que eu queria pro futuro, assim, não necessariamente trabalhar na gringa, era uma das possibilidades. E eu estava trabalhando aqui no Brasil, na empresa aqui do Brasil. E daí foi quando eu fiquei sabendo da mentoria, acho que pelo Instagram, não me lembro como é que foi. Daí falei com o Moa, com o Renzo, e perguntei como é que fazia participar e tal, daí entrei na mentoria. Daí eu lembro quando eu entrei na mentoria, assim, eu tava com diferentes projetos, assim, queria empreender, ou diferentes coisas, assim, não tinha bem definido o que eu queria fazer. E daí eu lembro que o Mo e o Renzo me perguntaram se entre, sei lá, trocar uma empresa, pegar projetos diferentes, ou a grana, o que eu tava buscando, assim, tava meio perdido, né? O que eu tava buscando. E daí eu lembro que eu falei na época que das opções, assim,
o projeto era importante, tipo, o projeto que eu ia trabalhar e tal, mas a grana também era importante. E daí eu lembro que o Mo e o Hans falaram, cara, se a grana é importante, então o caminho talvez seja trabalhar pra gringa e tal. A gente conversou o que eu achava e no começo de 2021 eu comecei a aplicar para participar de processo e tal e foi se desenrolando assim. Começo de 2021, mais ou menos, em que mês, você lembra? Cara, acho que foi. A mentoria, acho que a minha primeira foi em janeiro, se não me engano, ou dezembro. Foi logo nos primeiros meses ali. A gente deve ter começado no finzinho de 2020, eu Eu lembro. acho que foi no final de 2020. Daí nos primeiros meses ali de janeiro, fevereiro, eu já tava mandando currículo, aplicando para vagas. Legal. Aí você começou a aplicar e como é que foi o processo? Quantas aplicações você fez? Quantas entrevistas? Foi fácil? Foi difícil? Na época eu fiz um funil assim de vagas, criei um board no Trello ali, coloquei tipo, todas que eu queria aplicar, todas que eu tava aplicando, qual o nível assim, se eu já tinha mandado currículo, se eu queria aplicar. E eu anotava tudo assim, porque como foi, acho que eu cheguei a aplicar para umas 50 mais ou menos, quase 50, entre 40 e 50. E daí como tava muito rolando ao mesmo tempo, assim, eu não lembrava de tudo, eu anotava tipo, essa aqui eu mandei o currículo, me responderam tal, essa aqui eu marquei para entrevista, essa aqui eu fiz o desafio foi assim, assim. Então eu ia anotando assim, para eu, tipo, por exemplo, amanhã eu tinha uma entrevista para essa empresa, eu abria o card do Trello lá e olhava o que tinha acontecido até então naquela vaga e tal, como é que tava desenrolando. Anotava também as perguntas que eu fazia nas entrevistas e tal. Então daí eu fui controlando por esse board e eu apliquei para mais ou menos umas 40, 50. De entrevista, eu acho que eu fiz entre umas 10 e 15, mais ou menos, entrevistas. E daí teve algumas que foi para frente, algumas não andei muito na entrevista. Teve algumas também que eu tive... Isso é uma coisa interessante, assim, porque teve umas que eu mal consegui falar com o recrutador, assim, por causa do inglês. Sotaque e tal, às vezes o cara tinha um sotaque forte, eu tinha um sotaque forte. Por causa deles ou por causa deles, por seu? Os dois. Às vezes eu não entendia o cara, às vezes o cara não me entendia, então teve mais de um caso assim que e varia muito, assim, então, tipo, teve entrevista que teve uma que eu disse, tá, é melhor a gente parar por aqui, que a gente não tava se entendendo realmente, assim, e por causa do sotaque e tal. E em outras entrevistas rolava muito bem, assim, tipo, o inglês era muito tranquilo, não tinha problema com isso. Então, uma coisa que varia muito de uma entrevista para outra, assim, essa questão do inglês. Foi uma coisa que eu percebi. E aí você aplicou para... Primeiro você fez um bot no Telegram. Fala um pouco mais desse bot aí. Programador é foda, né? Qual bot? É que eu fiz uma... Você fez um bot no Telegram? Não, eu fiz um board. Um bot no Telegram, perdeu. No Trello. Um bot no Trello. Isso, um board no Trello. Um board. Um board no Trello. Board. Desculpa. Você fez um board no Trello. Isso. E aí, como que você organizava esse board? Eu tinha ali as que eu queria aplicar. Tipo, ia garimpando vaga, tinha sites ali e jogava ali. Essa aqui e tal. Fazia já um resuminho breve ali, tipo, botava o link, botava umas informações básicas do que tinha ali da vaga e deixava ali. Daí, outro momento eu vinha e aplicava. Daí tinha outra coluna das que eu já tinha aplicado. Uhum. E daí a próxima coluna era de quando estava em andamento, assim, tipo, se eu tinha aplicado, eu tinha me respondido. E a última daí tinha em andamento e depois era quando já tinha acabado. Eu já tinha terminado o processo, ou porque era a coluna de Doni, que eu tinha sido eliminado do processo, ou tinha recebido proposta, qualquer coisa. Era a última coluna. E aí você ia movendo, conforme você ia aplicando, você ia movendo entre as colunas, né? Isso. Tipo, apliquei e me responderam. Daí ia para em andamento. Daí, enquanto a gente tava conversando com a empresa, marcando entrevista, marcando teste técnico, ficava em andamento ali. Depois, quando terminava o processo, eu jogava para Doni. Entendi. Para quem não conhece, né, o Trello ele é um
um software que você, online, né, grátis, que você consegue criar um quadro com várias colunas, né? E aí dentro dessa coluna você vai colocando cada card e você pode movimentar esses cards entre as colunas, né? De forma bem resumida é isso. E aí imagino que cada card era uma vaga e você foi categorizando essas vagas de acordo com o que você se interessava, tal, e de acordo com o status de cada uma delas, né? E aí você falou que fez de 10 a 15 entrevistas mais ou menos. As primeiras foram difíceis. Como é que foi a experiência? Como é que foi tomar uma negativa? Como é que foi o cara... Você não conseguiu conversar com o cara? Fala um pouco mais sobre isso. Acho que a mais difícil, assim, da negativa foi que eu não consegui falar. Teve duas, assim. Uma é que eu fui mal no teste técnico e o inglês também não rolou muito bem. Os dois, assim, foi meio junto. Essa acho que foi uma das mais difíceis, que eu fiquei meio, puta, será que vai dar? E a outra foi essa do inglês, que eu não entendia nada, quase nada que o cara falava, ele também não entendia quase nada que eu falava, assim, foi bem ruim isso daí. Essa daí tá... Ele era da onde? Cara, ele era da África, não sei qual região, qual país. É da África. Nem, o inglês americano você conseguia desenrolar mais ou menos bem. O americano conversava melhor, assim, mas também depende da exigência da vaga. Porque algumas empresas exigem fluência e as outras, se tu conseguir se comunicar, já é o suficiente. Então depende da vaga também. Entendi. E aí você começou... As negativas você tomou, como é que foi? Essas duas foi as mais difíceis, assim, que deu um baque. Tipo, será que vai dar certo e tal? Mas continuei aplicando. E nesse meio tempo, eu tinha sido indicado numa empresa aqui no Brasil para uma entrevista, daí eu fiz o processo e tal. E daí eu passei nessa entrevista. Daqui do Brasil. E eu só tava continuando fazendo os processos para fora e tal. E daí foi de uma semana para outra, assim, mais ou menos, não me lembro exatamente o tempo. Daí eu tava para começar nessa empresa nova. Tava no tempo de transição ali e tal, não tinha começado ainda. Daí eu recebi uma proposta de uma empresa de fora. Que eu já tinha sido descartado do processo, inclusive. Na época eu tinha saído do processo. E daí eles entraram em contato comigo de novo, dizendo que tinha pintado outra vaga e tal, se eu tava a fim de... Se eu aceitasse, não precisava nem fazer o processo de novo, a vaga era minha já. Daí foi quando eu falei... Acho que foi na mentoria que eu conversei com o Renzo, não me lembro. Eu fiquei meio balançado, assim, de qual caminho ir e tal. Daí eu resolvi aceitar a vaga de fora. Na época, a diferença salarial não era muito grande, assim, da vaga aqui de dentro do Brasil pra vaga de fora. Era pouca coisa a mais, assim. Né? Eu lembro disso. Daí eu aceitei a vaga de fora. Porque, pelo que eu percebi, assim, a vaga no Brasil aqui era uma grana legal, mas era meio que... Tava mais perto do teto, assim, do que eu conseguiria aqui dentro do Brasil. E a de fora tava mais perto do piso do que eu conseguiria lá fora. Daí eu acabei escolhendo ir pra fora. Daí eu conversei com um cara aqui, disse, recebi uma proposta de fora e tal, que é uma coisa que eu queria muito. E vou ver se eu tenho alguém pra te indicar e tal, pra ficar no meu lugar aí. Mas não vou trabalhar com vocês e tal. Conversei com o cara e ele foi super de boa, assim, entendeu? Disse que, se realmente se tu... a gente não quer alguém que não esteja feliz aqui na empresa e tal, então se tu prefere esse caminho, vai lá, seja o que tu quiser, e foi. Aí você conseguiu sua primeira vaga na gringa. Isso. Quanto tempo demorou todo o processo, mais ou menos? Eu comecei a aplicar, acho que era janeiro, fevereiro, e eu comecei a trabalhar em junho, final de junho. Acho que em final de maio eu já tava com um ok, mais ou menos. Então foi uns 4 ou 5 meses isso. Até... Entendi. Rapaz, é isso que a gente conversa aqui, né, em outros episódios do podcast. O Lucas, ele, programa faz tempo, já trabalhou comigo em alguns projetos, ele é muito bom tecnicamente, muito bom em outros aspectos, né, não só tecnicamente também, e ele tava lá testando o mercado e tal, a gente tava nosso papo era, cara, eu tô numa indecisão, não tô conseguindo entender o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, né, tal.
conseguimos conversar, conseguimos dar uma desbloqueada, né? Dar uma mapeada no qual que era o seu interesse. Assim, teve algumas características, né, legais na trajetória. Eu acho que a primeira delas foi pensar em longo prazo. Eu lembro que o salário gringo, acho que era um pouquinho menor, não era uma coisa assim? Cara, eu acho que era. Se não, que não mudava era muito, quase a mesma tipo coisa. assim, era quase a mesma coisa. Era quase a mesma coisa, só que era um pouquinho menor e, cara, o Lucas ia entrar nessa empresa, eu acho que eu lembro qual empresa que era. O Lucas ia entrar nessa empresa com puta prestígio, né? Num cargo de sênior, num cargo com uma responsa bem maior, com desafios bem mais interessantes naquele momento da carreira dele, né? Mas ele olhou e falou assim, não, cara, eu acho que no longo prazo é a carreira gringa que faz mais sentido. E beleza, vamos dar um passinho para trás aqui no sentido carreira, né? No sentido profissão, no sentido técnico da coisa, e para dar 2 passos lá na frente, né? E aí você tá olhando. Porque assim, na minha opinião, né, quando a gente tá falando de programação como um todo, o Brasil, infelizmente, ainda é atrasado em relação ao mundo, né? Atrasado em que sentido? Você tem boas empresas aqui no Brasil que desenvolvem boas tecnologias, em tecnologia de ponta, tecnologia da moda, né, digamos assim. Só que essas empresas são exceções, né? Não são regras. Quando você pega todas as empresas que trabalham com programação, a grande maioria trabalha muito com projeto legado ainda, com Python 2. Tenho um amigo trabalhando com Python 2 até agora. Pra vocês terem uma noção, o Python tá no 3.11 agora, 12, né? Acho que é isso. Então, assim, E quando você vai para o mundo, você tem a possibilidade, eu acho que a sua visão de médio e longo prazo, né, as suas possibilidades, as suas oportunidades de médio e longo prazo, elas são muito maiores, né? Porque é empresa, cara, que já tem uma cultura de remoto. O Lucas, para quem não sabe, ele trabalha da casa dele. Sim. Você já chegou aí para lá ou não? Não, nunca saí do Brasil. Então, não foi para lá ainda, não conhece os pares dele pessoalmente, né? O chefe, os pares, outras pessoas da empresa. Então, assim, já é uma cultura mais para frente, é uma cultura bem mais moderna, né? Que eu acho que a possibilidade, a média americana não, né? A média mundial, ela tende muito mais para ser algo mais moderno do que a média brasileira, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, cara, botar o saquinho nas costas e entender que você, tipo assim, você é bom aqui no Brasil, mas lá fora você é um latino-americano que foi educado num país subdesenvolvido. Se você assistiu o episódio dos Simpsons que eles falam do Brasil, a imagem que eles têm do Brasil é que tem jacaré atravessando a rua aqui, né? Então, assim, existe esse preconceito e, cara, sem entrar no mérito se é certo ou não, mas essa é a visão do gringo com a gente, né? Então, o Renz usa sempre esse exemplo de que, pô, ele estudou no ITA. O ITA é uma das melhores faculdades do Brasil, né? Se não a melhor, quando a gente tá falando de engenharia. E lá na América, em outros países desenvolvidos, beleza, você estudou na melhor faculdade de engenharia de um país de terceiro mundo, você entendeu? Então isso não significa muita coisa para eles, né? Então, você tomar essa dose de humildade, né, e aceitar que você é só mais um fudido, como diria Henrique Bastos, um amigo nosso, eu acho que é um exercício de... sei lá, não é de autocontrole, mas é um exercício de você controlar seu ego, né? Como que foi você tomar umas negativas? Você sentia esse preconceito? Você sentia que o pessoal... não diria preconceito, né? Mas você sentia que o pessoal tratava você mais como um cara júnior, como um cara que tava começando, que, tipo, ele já vinha com uma... Não, esse cara que é latino-americano, não sei se ele é tudo isso. Tinha isso, não tinha? Como é que era?
Cara, eu nunca senti isso, nunca vi assim, nem nos processos que eu fiz, nunca ninguém me tratou assim. Acho que até porque pela cultura das empresas, porque normalmente as empresas que eu apliquei já eram empresas que contratavam pessoas globalmente, assim, do mundo todo. Então acho que já tem isso na cultura da empresa, já está acostumado a trabalhar com outras nacionalidades. E na empresa que eu entrei também, lá eles contratam gente do mundo todo também. E nunca tive nenhum preconceito, assim, nenhum problema nessa questão. Tanto é que Você sentiu dificuldade no... Desculpa, continua. tanto é que em 8 meses, eu acho, eu virei o líder técnico da equipe lá, assumi como líder técnico. Calma que você tá dando spoiler, eu vou falar sobre isso ainda. Mas você sentiu, por exemplo, teste técnico, você sentiu dificuldade ou não? Alguns, eu comecei assim nos testes técnicos, os que eu fiz primeiro foi aqueles HackerRank da vida, assim, que eles mandam. E daí como não é live code, assim, tá fazendo sozinho, é um pouco mais tranquilo. Então eu fui treinando nesses testes, fiz alguns assim, e daí quando eu fui pro live code, para as entrevistas que tinham live code, eu já tava mais meio treinado nos problemas, assim, tipo de problema, tipo problema de matriz, esse tipo de coisa. Então eu já tinha assim uma ideia do que fazer, então não tive problema na maioria dos testes. Teve um que foi a entrevista que eu falei que foi que me deixou mais chateado, assim, que acho que foi mais de comunicação do que do teste em si, em questão do inglês. Eu não entendi muito bem o problema no começo, e eu tinha entendido que o cara falou que eu tinha 15 minutes para fazer, 15 minutos. E eu, na hora ali, meio nervoso, entendi 50 minutos. Eu pensei, putz, 50 minutos é muito tempo pra fazer isso aqui, tá de boa. E daí passou 15 minutos e falou, não, tá acabando o tempo. Daí caiu a ficha, putz, era 15, não era 50. E nessa entrevista daí foi a que eu fui mal, assim, no teste técnico. Fui mal, assim, no geral. Não lembro como é que era o teste técnico, no que eu fui mal. Nem mal você foi, né? Tipo, nem não conseguiu fazer, na real, né? Eu consegui fazer, mas eu pensei, acho que eu comecei a fazer até teste, assim, porque putz, 50 minutos, vou fazer aqui os testes e tal. Era 15, daí acabou o tempo, daí... Mas era. Você acha que se você tivesse com 15 na cabeça, você fazia ou não? Eu não me lembro do teste exatamente, mas acho que talvez eu faria, porque eu lembro que como eu pensei que fosse muito tempo, eu pensei numa solução mais estruturada, assim, sabe? Um negócio mais organizado. Elegante, né? Exatamente. E daí, tipo, eu lembro que tinha que printar umas linhas de uma matriz, alguma coisa assim. E daí eu não botei o print lá no meio do código. Eu disse, não, vou retornar a matriz aqui, bonitinho, fazer um objeto. E daí isso foi até uma das coisas que o cara falou, não, isso aqui tu podia ter printado direto e tal. E daí, claro, se fosse em 15 minutos que tivesse que fazer, faria bem mais sentido printar direto. Eu ratei, assim. E esse eu acho que foi um que eu fui mal no teste técnico. Teve um... me lembrei de mais um caso que eu fui mal, assim, também na entrevista. Que foi... Eu tive a primeira entrevista com o CEO, cultural, assim, foi legal. Depois eu tive a entrevista com a empresa, com a equipe da empresa, no caso, com quem eu ia trabalhar. E daí era uma galera na sala, assim, acho que era no Zoom, tinha, sei lá, 10 pessoas comigo. E daí era uma galera falando, assim... diferentes perguntas, assim, fiquei nervoso, meio atrapalhado, muita gente. E acabei indo mal também, e no inglês também não fui muito bem. Nessa entrevista também fui mal. Inclusive, eu fui mal na entrevista, e depois que eu tinha sido contratado, eles me mandaram um e-mail dizendo, abriu outra vaga aqui, o CEO tinha gostado de ti, para outra equipe aqui, se tu quiser seguir o processo de novo. Daí agradeci e tal, disse que eu já tinha aceitado uma outra oferta e recusei. Mas interessante que mesmo eu tendo ido mal na entrevista, assim, os caras me chamaram ainda depois pra uma outra vaga e tal. É porque existe uma mística muito grande, né, na vaga do exterior, né, de cara, os caras lá são muito bons, os caras lá Sim. são
é outro nível, tal, e no fim do dia é tudo igual, né? Assim, não muda muito, É né? tudo igual. Não, não. As mesmas gams que a gente vê aqui, a gente vê lá. Mesmo código, assim, às vezes correria, não testado, assim, algum projeto. Mesma coisa. Questão de qualidade, eu acho que os brasileiros acho que tem muita qualidade, assim, muita gente boa aqui no É. Brasil. Eu vejo, eu participo de grupos de CTO, né? Galera que discute assim o mercado de tecnologia um pouco mais de forma estratégica, e o pessoal fala que brasileiro é muito bem visto lá fora, né? O brasileiro bom programador, ele é muito bem visto porque ele é bastante criativo, ele é bastante cuidadoso com o código, né? Eu acho que não sei, acho que deve ser da cultura daqui, o cara fala, não, eu vou programar com um teste certinho, porque senão alguém vai vir encher meu saco depois, o sistema vai quebrar, a culpa vai ser minha, né? Pô, legal. E o lance da mística, né? Até para você que tá aí do outro lado, né? Que você ouvinte que tá aí do outro lado, porra, às vezes você nem conquistou sua primeira vaga como programador, a gente já tá falando de vaga gringa aqui, mas acho que é bom você já ouvir quem já passou pelo processo para entender que isso não é um bicho de sete cabeças, e isso também vale para vaga, para sua primeira vaga como programador aqui no Brasil também. Não é um bicho de sete cabeças, cara. Programar hoje em dia é muito mais simples. Hoje em dia você tem muita coisa pronta já. Você tem frameworks de alto nível, né? Então o que isso significa? Significa que você não vai. Eu lembro que na faculdade eu aprendi a manipular. Eu aprendi não, porque eu não aprendi. Mas eu tive uma matéria de manipulação de ponteiros com C. Então eu tinha que pegar um trecho de dado, né? Não sei como que eu posso chamar isso, e alocar na memória e depois identificar qual que é o ponteiro que esse cara estava alocado, porque quando eu fosse alocar de novo, eu teria que usar o ponteiro e fazer uma referência para a alocação antiga para economizar a memória. Olha, e eu não sei fazer isso até hoje, eu sou um programador com mais de 10 anos de experiência. Você sabe fazer isso, Lucas? Não, nunca fiz. Nunca mexi com baixo nível, Aí, assim. ó, tá vendo? O Lucas não sabe. O Lucas não sabe mexer com baixo Eu nível. sei a teoria, assim, E ele tá trabalhando na que a gente gringa. explicou agora. Sim. Mas se me pedisse para implementar agora, eu ia ter que pesquisar, estudar e tal. Não saberia. Ou seja, ele também não tem esse conhecimento. Por quê? Porque esse conhecimento, a não ser que você trabalhe em projetos muito específicos, que dependam muito de performance e tal, você não vai precisar. E esses projetos, se você começar agora, ninguém vai te colocar num projeto desse. Você vai começar nos projetos que são simples de serem desenvolvidos, né? Então, eu acho que desmistificar esse bicho de sete cabeças, né? A impressão que isso é um bicho de sete cabeças é muito importante. E eu vi que você falou bastante do inglês, né? Como que você aprendeu inglês para conquistar a sua primeira vaga na Eu sempre estudei inglês na escola, assim. Na minha escola eu tive inglês desde a primeira série. Então, sempre conseguia ler, assim, escrever mais ou menos, mas ler, assim, sempre soube. Mas é aquele inglês, né? Não é um... Aquele inglês de Pelo menos escola, na minha assim. foi aquele inglês só pra constar no currículo, né? Exato. Mas ler assim eu me virava, conseguia ler, mas escutar, falar e escrever já era mais difícil. E daí eu fiz um tempo atrás, foi antes de começar esse processo e tal, da primeira vaga na gringa, eu fiz uma entrevista para ver como é que tava o inglês, assim, e tal. Era uma empresa daqui, do Brasil, que precisava do inglês porque eles prestavam serviço para fora, alguma coisa assim, faz tempo isso. Daí eu vi que, dali, eu fiz a entrevista e tal, daí chegou na parte do inglês, a entrevistadora pediu se podia continuar a entrevista em inglês e tal, daí eu disse, pode ser. Daí eu conversei com ela, assim, mas ela perguntou umas perguntas básicas do dia a dia, assim, só que daí meu inglês estava enferrujado, assim, para fala, não desenrolei muito. Daí ela disse que eu não ia seguir no processo, tal, porque o inglês não era suficiente. E daí eu comecei, um tempo depois disso, eu comecei a estudar no Cambly, para destravar a fala, assim, para praticar mesmo. Daí eu comecei a fazer o Cambly, eu estudei por um tempo, e depois parei.
E daí, quando eu voltei agora para aplicar, eu voltei a fazer o Cambly um tempo antes. Eu tava estudando já, fazia algumas aulas. Não tinha muita rotina, assim, era meio diferente do Éder, que tava no outro podcast, que era regradinho. Eu não tinha tanta regra, assim, eu fazia de vez em quando umas aulas. E daí eu comecei no Cambly para destravar o inglês, assim, para praticar a fala e o listening, que é os mais difíceis, assim, e os mais requisitados no dia a dia. E foi assim que eu fui aprendendo, assim, e também inserindo inglês no dia a dia, né? Tipo, colocar computador em inglês, as coisas em inglês, página em inglês. E comecei a assistir também série em inglês. Eu sempre assisti legendado, mas eu comecei a botar a legenda em inglês. E agora, ultimamente, eu tenho tentado assistir sem legenda. Quando eu vou assistir alguma coisa, assim, Normalmente essas séries de comédia, que é um inglês mais simples, assim, do dia a dia, daí eu tento assistir sem legenda pra treinar o listening. Eu faço isso também. Eu não tenho pretensões de conquistar uma vaga na gringa, né? Mas o inglês é importante, né? Assim, para você que tá aí do outro lado e quer se desenvolver como qualquer tipo de profissional, não só como programador, né? O inglês é uma porta pro mundo, né? Então, assim, você tem... Eu fiz essa conta outro dia. Você tem 195 países no mundo. Desses 195, 10 falam português. Desses 10, você tem Portugal, que é um país de primeiro mundo, e o resto é só país de terceiro mundo. Brasil, Timor-Leste, Cabo Verde... não vou nem lembrar o nome dos outros países, mas são todos países, Moçambique, são todos países que foram colônias de Portugal, né? Você tem Portugal e as colônias de Portugal, e não tem nenhuma colônia de Portugal que se tornou um país desenvolvido, né? O Brasil é o mais desenvolvido dessa turma, né? Mas ainda assim, perante outros países como, sei lá, Austrália, Estados Unidos, esse tipo de coisa, a gente ainda é bem subdesenvolvido, né? E então, fazendo essa conta, né, 10 dividido por 195, você vai ter, se eu não me engano, acho que era 5% dos países no mundo falam português. Então, quando você só consegue consumir conteúdo em português, apesar da gente ter uma boa indústria de tradução aqui, bastante livro e tal, a real é que, na melhor das hipóteses, você vai demorar para ter acesso a conteúdos novos, a conhecimento novo, e na pior das hipóteses, você não vai ter acesso a esse conhecimento porque ele não vai ser traduzido. O Brasil, além de não falar inglês, ele não produz conhecimento, literatura relevante, né? São raros. Isso eu tô falando estatisticamente, né? Obviamente que tem gente no Brasil fazendo coisa boa, obviamente que existem as exceções, mas infelizmente são exceções e não são regras. E até na sua rotina como programador, né? A grande maioria do conteúdo que a gente consome hoje em dia é em inglês. Então, sei lá, eu peguei o costume, acho que todo programador tem esse costume, de quando vai fazer uma pesquisa, já faz a pesquisa em inglês, ao invés de como imprimir uma variável, você vai pesquisar how to print a variable. Então, o how to, porque o how to cai no Stack Overflow já, você entendeu? Então, assim, o inglês, se você ainda não sabe inglês e ainda não conquistou sua primeira vaga, o inglês ele não é prioritário, o inglês ele não é necessário. O inglês ele é um plus, né? Mas você consegue conquistar a sua primeira vaga sem saber inglês. Mas, cara, conquistou a primeira vaga, dedica aí do seu tempo de estudo pelo menos uns 20, 30% para você aprender inglês. E também não é um bicho de 7 cabeças aprender inglês, né? Eu também faço a mesma coisa. Eu assisto Modern Family todo dia, 20 minutinhos de Modern Family em inglês com legenda em inglês. Ah, mas sem legenda é melhor, tal, sei o quê. Cara, o que eu preciso hoje em dia é listening, que é audição, e leitura. Então eu pratico os dois. A minha fala ainda é bem travada. Se eu fosse fazer alguma coisa, eu provavelmente faria uns 2, 3 meses de Cambly aí, só para ganhar um ritmo de jogo, digamos assim, né? Mas resumindo, o inglês é muito importante, mas
Dito tudo isso, o Lucas foi com o inglês, nós vai, nós vem, foi com o inglês aos trancos e barrancos lá, e foi contratado. Ou seja, você não. Obviamente, tem vagas que exigem a fluência, e aí não tem jeito, né? Tanto é que o Lucas não passou nessas vagas, mas tem vagas que não exigem fluência. E como a gente tá falando da primeira vaga como programador, cara, como programador na gringa, né? Qualquer uma tá valendo. Por quê? Porque a regra é a mesma. A gente fala aqui, Lucas, eu e o Renzo, que o desafio, o maior desafio é você conseguir se manter um ano programando profissionalmente. Quando passar esse um ano, os recrutadores eles vão parar, você vai parar de correr atrás das vagas e as vagas vão passar a correr atrás de você. Por quê? Porque você já tem experiência, você já tarimbou, né? Você já cascorou, como diria o Henrique Basso, nosso amigo carioca. Então, pra gringa é a mesma coisa. Quando você coloca no seu currículo lá que você tem um aninho de trabalho, de experiência falando inglês, trabalhando em inglês, você vai ter milhares de novas oportunidades, né? E isso reflete um salário melhor, isso reflete uma melhor tecnologia, isso reflete a novos desafios mais interessantes, né? E aí eu queria voltar, né, no spoiler que você começou a dar. Conta pra gente como que foi a sua subida de engenheiro de software para líder técnico nessa nova empresa. Eu entrei em junho na empresa, final de junho, começo de julho. E quando eu entrei, assim, que nem o Henrique Bastos comenta, seu oxigênio, né? Onde tem um espaço e tomando conta, assim. Então, tipo, eu fui conhecendo o projeto, assim, me disponibilizando para fazer as coisas, pegando tarefa, fazendo a mais, assim, tipo, o que eu podia fazer. E logo no começo, quando eu entrei, o time tinha dois dev de fora e 2 dev daqui. E daí do Brasil, né? Que trabalhava para lá. Quais que eram as nacionalidades? Era Brasil e quem mais? Era 2 brasileiros, um era da Bielorrússia e o outro da Turquia. Esse era o time de dev. Trabalhava nesse projeto que eu entrei. Daí o cara da Bielorrússia, o dev, era o mais sênior da equipe, mais conhecia o projeto, assim, o back-end do projeto. Foi ele que construiu praticamente todo o back-end. E daí eu fui refatorando um negócio, fui tocando uma parte, fui aprendendo, assim, code review também, pedi os code review dele para ir aprendendo o projeto e tal. Daí fui aprendendo o projeto, entendendo o back-end, entendendo a lógica do projeto, as regras de negócio. E deu alguns meses, acho que uns 3, 4 meses depois, esse dev, que era o principal do back-end, ele recebeu uma outra proposta, ele já estava 4 anos, eu acho, na empresa, recebeu uma outra proposta e aceitou, e saiu da empresa. E daí, como eu tinha aprendido bastante do back-end, eu me tornei, assim, a referência do back-end, ele comecei a me tornar, né? Daí eu pegava as testes de back-end, comecei a fazer um refactor para dar uma organizada, e comecei a me tornar a referência do back-end, assim, deploy, essas coisas fui... Às vezes comecei a mexer em produção, quando precisava de alguma coisa, com suporte, alguma coisa, fui assumindo as tarefas e as responsabilidades. E daí depois, nisso passou 4 meses, e durante esse tempo, assim, eu conversei com o líder técnico na época, o líder da equipe, e eu disse que futuro, assim, eu tinha vontade de ser um líder técnico, uma coisa assim, ter esse desafio para experimentar. E ele sempre foi me ajudou muito, assim, nessa questão de carreira e tal, então ele começou a me dar umas tarefas, umas responsabilidades a mais, assim, e sempre apoiou bastante a equipe, o crescimento e tal da equipe. E daí eu comecei a assumir as tarefas e tal, e depois de uns 4 meses, uns 8 meses de empresa, mais ou menos, 8, 9 meses, ele recebeu uma outra proposta para numa startup mais early stage e resolveu aceitar a proposta, e daí ele me indicou como ficar no lugar dele como líder técnico. Daí eu
ele conversou comigo e tal, ele explicou, perguntou o que eu achava e tal, daí eu gostei da ideia e assumi como líder técnico da equipe. Foi final de fevereiro, começo de março, foi a época de transição ali, a saída dele e eu assumi. Março desse ano, né? 2022 agora. Se assumiu e o salário melhorou? O salário tinha melhorado antes? Como que foi essa parte do salário? Sim. Quando eu entrei, que nem eu comentei antes, eu entrei com um salário que era mais ou menos o salário que eu tinha recebido na proposta, um pouquinho abaixo, se não me engano, do salário que eu tinha recebido na proposta aqui no Brasil. E quando eu entrei eu sabia que tinha, assim, conhecendo um pouco do mercado, eu sabia que tinha um espaço, mas para melhorar o salário. E o meu pensamento foi entrar, mostrar o serviço, mostrar minha experiência e tal, e depois renegociar isso. Daí, acho que com uns 4 meses, 5 meses por aí, de empresa, eu vi uma indicação de uma vaga, de um amigo, daí resolvi aplicar, fazer o processo e tal, e fiz o processo, daí eu passei nas etapas do processo e tal, fui bem no processo, conversei com acho que era o CEO, era uma empresa de outsourcing, então eles iam me contratar e me botar em outros projetos. Então eu já tinha avançado bem, já tinha conversado com a empresa onde eu ia trabalhar. Daí eles resolveram fazer uma proposta. A proposta era um pouco mais que o dobro do que eu estava recebendo no meu trabalho atual. O dobro? Quase o dobro. E daí eu fui conversar lá na empresa, eu tava gostando bastante de trabalhar lá. E daí eu disse, conversei com o líder técnico, tô gostando bastante do trabalho, tô gostando bastante da empresa, de tudo do trabalho. Mas recebi essa outra proposta aqui, que quase o dobro, é uma grande diferença. E queria ver se vocês querem fazer uma contraproposta, se conversar e tal. Daí ele ficou de conversar com o CTO e com o CEO da empresa. Daí ele conversou com os dois no mesmo dia, assim, ele me deu a resposta. Ele disse que eu estava gostando muito do meu trabalho e tal, e que eles iam cobrir a oferta. E em 5, 6 meses de empresa eu quase dobrei o salário. Certo, você dobrou o salário, mas tem um restinho da história aí também que é legal, que aí beleza, eles cobriram o salário. E o que o outro cara falou? Sim. Daí eles cobriram o salário, daí eu fui falar com a empresa que eu tava fazendo entrevista. Daí eles disseram, não, a gente gostou muito de ti e tal, qual é o valor que tu aceitaria pra entrar na empresa aqui? Daí eu disse, não, realmente não tô interessado e tal, recebi uma contraproposta aqui, tô gostando da empresa e tal, quero ficar. Daí ele disse, mas me fala um valor. Daí eu chutei um valor que era o dobro de novo, assim. O dobro do dobro, no caso, né? Quanto que foi esse valor que você chutou? Só pra... Não me lembro quanto é que era. Não me lembro. Era bastante coisa. Mas era mais de $100 mil por ano, não me lembro quantos. Ia dar tipo uns 60 pau por mês, mais ou menos, né? 60, 70 mil reais por mês. Isso, por aí, acho que talvez até mais. Não me lembro exatamente. E aí, o cara aceitou? Eu nem lembro. Acho que você não falou pra ele se ele aceitou ou não. Não, eu chutei o valor assim, eu pensei, agora ele vai me dizer que... Não, muito obrigado, né? Eles, vamos conversar. Vamos conversar. Eu disse, vamos conversar, né? Daí eu marquei daí eles marcaram uma conversa para outro dia com o CEO, de novo, da empresa, com a empresa que eu trabalharia lá, eles me mostraram o projeto e tal. E mostraram o projeto, no que eu trabalharia, no que a equipe trabalhava. Daí eles perguntaram se... Daí eu disse, não, legal e tal. Daí eles querem fazer uma proposta. Daí eles fizeram uma proposta, no outro dia mandaram uma proposta, não cobriram esse valor que eu chutei alto, mas
seria um aumento do que eu recebia. E daí eu agradeci pela proposta, disse, não, muito obrigado e tal. A proposta é boa, realmente, mas não vou continuar aqui na empresa, eu tô gostando daqui e tal. E daí eu recusei a proposta. Então, você, em coisa de um ano, assim, mais ou menos, em quantas vezes você multiplicou seu salário? Eu acho que 3 vezes, mais ou menos isso. Se botar o líquido pelo líquido. 3 vezes. Se botar o líquido pelo Um líquido pouquinho também, então um pouquinho mais. Eu lembro que a gente fez essa continha. 3 vezes. Então, ou seja, você ganhou. E assim, e com potencial, né, que você recusou para subir pelo Sim. menos umas 4 vezes aí, né? Ia dar Sim. mais ou menos. Então, olha isso, né, cara? Tem muita gente que vira e fala assim, mas eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se. Tem gente que não acredita quando o Renzo fala, porra, você está falando que começa com 3, 4, que tá fácil de contratar e tal. Obviamente, né, tem uma curva de aprendizado ali que você precisa aprender que não exige genialidade, eu acho que exige muito mais dedicação do que inteligência, né? Mas aí depois que você passa dessa arrebentação, né, a gente consegue fazer uma analogia com o mar, né? Você tá colocando um barco na água, a onda vai te jogar de volta, né? Mas aí você precisa ir forçando, até que você vai quebrar, você vai passar da arrebentação, o mar fica calmo. Quando o mar fica calmo, aí é só ir para frente, que o mar vai te puxar. O mar vai te puxar e você vai indo para frente. A analogia da programação, o mercado de programação é a mesma coisa. Você passou desses primeiros anos ali, desses primeiros 2, 3 anos ali que você tá aprendendo, que você tá recebendo para aprender, né, diga-se de passagem, mas também tá aprendendo, tá se desenvolvendo como programador, dali para frente é só para cima, você entendeu? E para cima não tem limite. E mais um ponto interessante é que o dinheiro não é tudo, né? Então, eu lembro que a gente discutiu sobre isso na mentoria, você chegou a pensar, troca ou não troca e tal, mas você olhou para os caras lá da sua empresa atual e falou, não, porra, eu sou grato aos caras, os caras me fizeram. Me proporcionaram a minha primeira vaga aqui na gringa. E mesmo que estejam me oferecendo mais, eu não quero ir. Eu não vou. Como que foi tomar essa decisão? O que você pesou na hora? Não foi difícil, assim, porque eu tava gostando bastante da empresa que eu tava. Estou ainda, né? Tava gostando bastante de trabalhar lá e tal. Tava gostando bastante do projeto, das pessoas, gostando bastante da empresa no geral. E se eu trocasse, seria trocar por algo mais duvidoso, né? Porque toda troca é algo mais duvidoso. Não sabia como seria nessa outra. E por mais que fosse mais grana, assim, tem isso também. Tá gostando de ter sido a primeira vaga, de ter sido bem recebido na empresa. E acho que isso, assim, acho que por esses motivos, assim, não foi difícil recusar a oferta, por mais que fosse mais grana. Show de bola. E também, para quem recebeu um aumento de 3 vezes em um ano, Exatamente. É até um exercício de gratidão isso, né? Que você vê e fala, não, pô, já. Sim. Vamos aos poucos. Quantos você tem hoje, Lucas? A gente esqueceu de citar isso. 25. 25 anos de idade. 25 anos de idade, ganhando aí os seus múltiplos 5 dígitos de salário mensal. E é isso que a programação proporciona, né? E, cara, pra gente já pegar o caminho da roça aqui, primeiro me fala o que você acha que você fez nessa trajetória que foi um tiro certo, que encurtou o caminho. Que encurtou o caminho. Eu acho que um tiro certo foi ter escolhido ir pra vaga da gringa, quando eu tive a oportunidade de trabalhar aqui ou trabalhar lá fora. Acho que isso foi bem acertado, tanto é que eu quase dobrei o salário em pouco tempo. E eu acho que foi também algo que foi importante, foi na mentoria, quando a gente conversou, tava meio
diferentes caminhos, diferentes possibilidades do que fazer. E acho que a gente conversou que eu decidi que eu queria trabalhar para a gringa fazia mais sentido, porque eu queria. Acho que ter ficado claro assim, isso foi importante para focar nesse caminho. E aplicar para as vagas e acho que saber que o não faz parte, que umas vagas em inglês não vai dar certo, por exemplo, que nem aconteceu. E por mais que na hora, assim, o cara fique meio chateado, saber voltar depois e continuar aplicando e ir para a próxima até dar certo. E não tava no script isso, né? Quer dizer, tava no meu script, mas eu não tinha combinado com o Lucas de perguntar sobre a mentoria, né? Você acha que a mentoria te ajudou nessa conquista? Com certeza, com certeza. Acho que quando eu entrei, foi importante para clarificar, assim, qual é o caminho que eu ia seguir. Quando a gente conversou e eu cheguei à conclusão que fazia sentido trabalhar para a gringa, fazia mais sentido. E depois, acho que agora, principalmente, com essa nova, como líder técnico, com esse novo papel no time, acho sendo bem importante também porque é um desafio novo que eu nunca passei, mas o Mo e o Renzo já passaram. Então, essa parte mais de gestão, de pessoas e tal, tá sendo bem importante também ter a experiência de vocês. Show de bola, cara, show de bola. Eu fico muito feliz. Você, além de um amigo pessoal, é um dos nossos mentorados mais aplicados, né? O nosso trabalho é muito fácil ser executado quando você tem alguém que está disposto a jogar o jogo, disposto a ir para frente e, cara, principalmente disposto a falhar, sabe? Porque a falha, cara, tá no meio do caminho, entendeu? Tipo, você tinha o risco de entrar e ficar 2 meses e sair, como já teve outros mentorados nossos que aconteceu isso. Você tinha o risco de não conseguir, sei lá, nas primeiras 20, 30 vagas. Mas, cara, é entender que a partir do momento que você coloca na sua cabeça que desistir não faz parte, que todo o caminho serve de aprendizado para ir você corrigindo, ajustando a rota até conseguir, fica muito mais simples, né? Porque aí não é mais uma questão se vai conseguir, é uma questão de quando vai conseguir. Você entendeu? Então, publicamente aqui os meus parabéns e a gente tem bastante orgulho aí de você, cara. E show de bola. E você tem alguma dica para quem tá do outro lado aí e tá pensando em conquistar a sua vaga na gringa ou até mesmo tá batalhando aí na sua primeira vaga como programador? Que dica que você dá para essa pessoa, cara? Cara, eu acho que é não desistir fácil, assim, porque no começo pode ser difícil. E sempre tentar aprender em cada vaga, buscar um feedback do que pode melhorar e ir aplicando a partir disso e aplicando. E estudando esses feedbacks, assim, melhorando nesses pontos, usar as entrevistas como combustível pros estudos. É isso. Esse é o tempero do método DevPro, né, que a gente tanto fala. A entrevista tem que servir como combustível, né? É o famoso 49 nãos para um sim. Então você tem que tentar, tem que usar, por quê? Porque muita gente fala, puta, eu só quero começar a tentar quando estiver pronto. Cara, você nunca vai estar pronto, entendeu? Você nunca vai estar pronto. E é até melhor ir sem estar pronto, né? Porque se você esperou estar pronto para ir, significa que demorou muito. E quanto mais tempo se preparando, é menos tempo lá na frente. Então, cara, beleza, se prepara. Obviamente que você precisa se preparar minimamente, mas, cara, nunca é tarde, nunca é cedo, na verdade, para você começar a testar o mercado. Se eu fosse esperar meu inglês ficar bom para aplicá-lo, não tava trabalhando até agora, porque até agora eu acho não tava trabalhando para fora, no caso. Porque meu inglês eu acho bem mais ou menos assim, tô lá 10 meses já. Exatamente. E o inglês, ele serve de analogia como a programação também, tipo, o conhecimento técnico, porque, puta, não, eu preciso ficar fera em Django. Cara, quando eu comecei a usar Django profissionalmente,
eu não sabia usar o admin direito, sabe? Tipo, eu precisava ficar indo na documentação toda hora, eu precisava entender. E o que me fez ficar bom em Django? Foi trabalhar anos e anos seguidos, né, com essa ferramenta, que aí você vai. Você não vai aprendendo tecnicamente, mas o que vai acontecer é que você vai ganhando experiência, você vai lembrando as coisas, você vai tendo mais repertório para cada vez mais conseguir evoluir. Então, cara, não espera a sua programação ficar perfeita para você começar a aplicar para sua primeira vaga. Não espera o seu inglês ficar perfeito para você começar a aplicar para vaga na gringa. Vai aplicando e vai sentindo. E aí, cara, beleza, fez 5 entrevistas seguidas e essas 5 você não conseguiu nem conversar com o entrevistador. Aí, beleza, aí você volta para base, pratica mais um pouco, tal. Ok, mas pelo menos você já sentiu, já colocou o pezinho na água, já sentiu a temperatura. E a mesma vaga a mesma situação para sua vaga de programador. Cara, fez 5 entrevistas, puta, não consegui sair do zero lá no teste técnico. Pô, beleza, tá faltando um pouco de lógica, ainda tá faltando um pouco mais de conhecimento técnico. Volta, estuda de novo, pega feedback com os recrutadores e aí você aprende você vai aprendendo o que tá faltando, né? Vai melhorando o que tá faltando e com isso você avança cada vez mais e quanto mais você avança, mais perto você fica da sua primeira vaga como programador. Bom, é isso então. Lucas, muito obrigado pela sua presença, cara. De novo, gosto muito de você. Você é um ótimo programador, você é um ótimo profissional, você é um ótimo mentorado. Eu fico muito feliz que a gente conseguiu dar um empurrãozinho, porque o nosso papel aqui é só destravar pontos bem específicos. Então é 99% mérito seu e 1% que a gente só ajusta ali. E também fica o meu convite aqui para você que está ouvindo. A gente tem a nossa turma de mentoria rolando, né? E o Lucas continua fazendo parte dela. Se você quiser, se você tem aí um objetivo de conquistar sua vaga na gringa, ou, sou um programador júnior, eu quero virar um programador pleno, sou um programador pleno, quero virar um programador sênior, sou um programador sênior, quero virar um líder técnico, me chama lá no meu Instagram, @moacirmoda, ou chama o Renzo lá no Instagram dele, que é @RenzoProBR, e fala, pô, eu quero saber como que é a mentoria DevPro. Vamos bater um papo aí e aí eu te explico direitinho como que funciona, tal, valores, e ver se você tem o perfil que a gente está buscando lá na mentoria. E se tudo der certo, você vem trabalhar com a gente aqui, a gente vem te ajudar a avançar aí na sua carreira de programador. Beleza? Lucas, muito obrigado. Palavras finais, como que o pessoal te acha aí nas redes, cara? Beleza, muito obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui. E muito obrigado pela mentoria também, foi muito importante nesse processo. E para me achar, tem meu site, lucas.tech.br, ou no Twitter, @lucasrcezimbra. Dá para deixar na descrição depois. Os principais... Beleza, lucas.tech.br. Isso. Não entrou aqui. Tech... Lucas.tec. Não tem o H no final. Ah, tá. lucas.tec.br. Aí tem o blog dele aqui. E com todos os GitHub, Telegram, LinkedIn, Twitter, tá tudo aqui. Então é lucas.tec.br. Se você quiser me achar aí nas redes, @moacirmoda. O Renzo, que não participou hoje, mas participa de todos os episódios, é o @RenzoProBR. E se você ouviu até aqui, se você gostou do episódio, se a gente gerou valor para você de alguma forma, por favor, nos siga no Spotify. Liga o sininho aí para receber notificação. Deixa o seu review 5 estrelas, por favor. Não vai me deixar review 3, 2 estrelas. Deixa 5. Se for abaixo de 5, manda uma mensagem no privado pra gente aqui que eu corrijo, que senão vai sujar lá o algoritmo. O Spotify não vai indicar a gente lá. No YouTube a mesma coisa. Se inscreva no canal.
liga o sininho aí para receber notificação, deixa o like aí no vídeo, deixa o seu comentário. E se você quiser saber se você quiser saber de tudo que tá rolando aqui na Python Pro, na Dev Pro, você entra no nosso canal do Telegram, que a gente divulga tudo lá. Para você entrar no canal do Telegram é bit.ly/canal DevPro. Repetindo, bit.ly/canal DevPro. Muito obrigado de novo, Lucas, pela sua presença. Muito obrigado você que está aí do outro lado pela sua audiência. É isso, até a semana que vem. Valeu, Valeu, abraço. falou, tchau, tchau.